Oi, eu me chamo Nayana Rodrigues e meu trabalho é sobre o potencial inseticida de plantas no controle de pragas armazenadas de milho e feijão calpi. As pragas de grãos em armazéns trazem muitos prejuízos, pode trazer perda de 10% do total do que é produzido anualmente, e a América Latina e a África busca muito o feijão calpi, e o Brasil considera ele como uma fonte de proteína rica que é cultivado por pequenos e médios agricultores. Os insetos da ordem Coleóptera também são importantes nas pragas de grãos armazenados, e a agricultura moderna busca princípios químicos e biológicos que são menos agressivos ao homem e ao meio ambiente, como, por exemplo, as plantas, que possuem um próprio mecanismo de defesa e moléculas complexas que dificultam a resistência do inseto. Já o Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que é comumente encontrada nos jardins residenciais, tem um grande potencial toxicológico em humanos e animais, e o cansanção é comumente encontrada na caatinga e possui tricomas urticantes em quase todas as suas partes vegetativas e florais. O objetivo desse trabalho geral foi avaliar o potencial da ação inseticida, tanto do Comigo Ninguém Pode, como do cansanção, sobre pragas de grãos armazenados do feijão calpi. Os específicos foi analisar diferentes dosagens do extrato etanólico das plantas das espécies vegetais escolhidas, determinar qual das espécies vegetais teve um resultado mais eficiente com as dosagens que foram estabelecidas, fazer contagens de ovos, insetos mortos e vivos depois de 7 dias de aplicação dos inseticidas botânicos e identificar os insetos por ordem. Foi feita primeiramente a coleta dos grãos de feijão calpi, levados ao laboratório de agronomia do campus Professor Barros Araújo. Foi feita a contagem dos insetos, pesagem, e os grãos com os insetos foram armazenados durante 30 dias em ambiente escuro para a proliferação dos mesmos. Depois foi feita a coleta das espécies, que foi feito no mês de dezembro, em Picos também, no bairro Cipaúba. Foi transportado para o laboratório de agronomia, foi feita a pesagem de todo o material, para ver qual era o peso vivo deles. Depois foi feita a produção do extrato etanólico e a aplicação. As folhas foram levadas em estufa de circulação forçada de ar. Depois que as folhas estiveram secas, elas foram trituradas em liquidificador para obtenção do pó. O pó foi misturado no etanol, na concentração de 50% do peso vivo, permanecendo em repouso por 24 horas para obtenção dos extratos. Depois foi feita a filtragem dos mesmos e o extrato etanólico obtido foi diluído em água destilada na concentração de 10%. E essa concentração de 10% foi colocado em água destilada 990 ml, tanto para o cansanção como para o Comigo Ninguém Pode. Depois foi feita a aplicação do extrato etanólico, que foi feito um delineamento experimental inteiramente casualizado de 2,6x4 no dia 17 de dezembro de 2019 e foram aplicados em feijão sadio, que era totalmente isento de pragas e doenças. Os grãos foram imersos no extrato etanólico, nas dosagens de 10, 20, 30, 40 e 50 ml durante 10 minutos. Depois foi feita a absorção do excesso de umidade. Depois foi feito uma contagem de 50 grãos que foram colocados dentro de pote de plástico, previamente identificados, de acordo com seus tratamentos e suas repetições. Foram colocados dentro desses potes insetos, 10 insetos em cada pote. Isso é de 0 a 72 horas de vida. E foi observado, depois de 7 dias, a mortalidade de insetos vivos e a quantidade de insetos mortos, vivos e os ovos nos carunchos. Nessa tabela aqui, do cansanção, nós podemos ver que no tratamento de 50 ml houve uma menor quantidade de insetos vivos e a maior quantidade de insetos mortos. Em contrapartida, na dosagem de 20 ml, aconteceu exatamente o oposto. Só que, mesmo com essas diferenças, os tratamentos não diferiram estaticamente entre si. Já nessa segunda tabela do Comigo Ninguém Pode, observa-se no tratamento de 50 ml que teve um maior número de ovos e menor número de ovos no tratamento de 30 ml. Mas mesmo com isso, eles não diferiram estaticamente da testemunha. Isso também pode ser atribuído às condições físicas do ambiente na qual foi realizada a pesquisa. Lorini mesmo fala sobre isso, Banks e Fields também. E conclui-se nesse trabalho que os resultados adquiridos através da aplicação do extrato etanólico do Comigo Ninguém Pode do cansanção sobre coleóptero não foi diferido estaticamente entre si, e que a espécie Comigo Ninguém Pode apresentou mortalidade de inseto com coeficiente de variação mais confiável.
É importante que se faça novos testes utilizando novas metodologias ou adaptando-as com dosagem diferente, a fim de obter resultados significativos no controle de pragas de grãos armazenados sobre o feijão calpi. Esse foi meu trabalho, muito obrigada.